Olá, pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Fernando da House, tudo certo? Hoje eu tô muito bem acompanhada aqui com o Fernando. Quanto tempo, né, Fernando? Faz 2 episódios já que você não aparecia aqui. Que eu não vim, né? Ele viu na Agora estreia. eu melhorei já, eu posso Agora vir. Verdade. Episódio passado, quem não acompanhou, a gente super recomenda você acompanhar, que foi junto com o pessoal da Carami. Falaram de um container, um projeto incrível, né, Fernando, que eles fizeram, bem inovador. Bem inovador. E fora a gente, da caixa, né? Não, totalmente inovador e fora da caixa. E a gente convida você porque tá salvo no feed do Insta, tá salvo aqui no nosso perfil, no nosso canal do YouTube, que é o House Realiza. Hoje a gente vai falar de algo que pode ser que não seja tão inovador, mas faz toda a diferença num projeto, né? Faz toda a diferença. A gente tem que saber sobre os dimensionamentos de porcelanatos, nós temos que falar dos formatos, temos que falar das texturas também, né? Eu acho que é bem legal, né? Muito bom. E porcelanato é algo que eu vejo, assim, como leiga que sou, e eu aprendo muito aqui no podcast, que é algo que já dá um tchan, assim, no ambiente, Sim, já dá uma diferencial. glamourizada, assim, né? Isso. Muito legal. Vamos falar de 2 arquitetos que estão aqui conosco, eles que vão tratar desse assunto conosco, porque eles têm o know-how, sabem a respeito. O Maicon Buzzi está aqui conosco e a Gabriela Zandonai. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Clio, Fernando, pelo convite, né? Através da House, é um prazer estar aqui. Vamos trocar ideias hoje. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Muito prazer, todo mundo que está assistindo. Vocês são sócios, parceiros há quanto tempo já, gente? Na verdade, o escritório tem desde 2017 aqui em Rio do Sul. Eu estou formado há 15 anos já, mas o escritório em Rio do Sul 2017. A Gabi entrou... Faz 2 anos. 2 anos. 2 anos que a gente está trabalhando junto. Nós somos em 5, né, Gabi? 5 3 agora. arquitetos e 2 estagiários. Precisa hoje de estagiário, né? Graças a Deus precisa. O mercado está bem bacana e só vai, né? Só cresce. Muito bom. E hoje vocês focam em ambientes determinados, assim, os projetos que o Maicon Buzzi Arquitetura fecha, eles têm algum tipo de traço de briefing ou não, Maicon? Clio, de tudo. Lá no escritório a gente só não faz paisagismo, né? Que é uma área bem específica também, mas projeto arquitetônico residencial, comercial, interiores, reforma, ampliação, retrofit, tudo. Né, a gente pega tudo, não recusa nada. O que seria o retrofit, gente? Retrofit a gente chama de reforma também, Okay. Mas é algo que tu mantém a estrutura do ambiente ou da edificação e apenas dá uma repaginada, mantendo a característica. A identidade, né? Identidade. Às vezes é só os móveis, assim, a locação de alguma coisa. Isso. De iluminação. É mais superficial mesmo. Uhum. Dá uma cara nova, assim, às vezes com custo menor. Reduzido. Ok. Mas que faz toda a diferença no retrofit final. É o nome do retrofit. termo. Interessante, já dá uma hashtag ali para pesquisar, porque eu realmente Próximo não tema conhecia. já, né? Próximo tema, né, Fernando? Próximo Poderia tema, ser, né? Por que não? Sim. Quando a gente muda para porcelanato, e a gente vai falar de grandes formatos e formatos padrão, porque os grandes formatos, eles têm uma pegada um pouco diferente, que a gente vai comentar sobre até a instalação, a compra dele, eu acho que não é em qualquer loja que a gente vai encontrar. Só em lojas especializadas Não você encontra, né? Tem várias características, assim, que são bem minuciosas na hora de você escolher, e principalmente se tem a ver com o teu projeto e como você vai aplicar isso na tua casa. Um retrofit, por exemplo, não conta com a mudança de um porcelanato, não. Não, ele pode contar. Pode contar? Pode contar. O que pega mais é a estrutura mesmo, ou da edificação. Envolve menos demolição e mais... Mais preservar a estrutura existente Isso e é uma remodelar, intervenção, né? Uma intervenção menor do que uma reforma de grande porte, vamos dizer assim. Legal. Eu vou pedir para a produção aqui colocar na nossa tela, e lógico, você que está acompanhando a gente através do vídeo vai acompanhar a tela cheia, o feed do Maicon Buzzi Arquitetura, Buzzi com 2 Es. 2 Es, Não e é? as pessoas perguntam, né? É Buzzi ou Bussi? Buzzi. Sim. Ou Buzzi. Ou Buzzi. Na verdade é italiano, né, Maicon? É italiano. É italiano. Então eu imagino que na Itália deve ser Buzzi. Buzzi. Mas a gente é portuguesa aqui. Isso, vamos A em gente Buzzi, dá que é uma mais fácil. brasileirada, né? Brasileiro. Então fica Buzzi, ou você pode falar Bussi Buzzi. também. Buzzi. Enfim. Ou Michael, gente, que é Só mais Michael simples tá bom. ainda. Michael também já tá bom. Então aqui a gente fala de projetos também que são online. Eu acho que com a pandemia você deu uma alavancada nisso, né, Michael? Bastante, Cleo. Não era a intenção, mas naturalmente foi. Assim como vários setores, né, do mercado aí. E eu até coloco que é para o mundo todo, por que não? Né? A gente teve já uma possibilidade de fazer em Londres, mas não fechou. Mas daqui a pouco aparece o primeiro fora do país. Né? Com certeza, com certeza. Vamos rodar aqui, então, eu vou mostrar para vocês algumas publicações, ele tem salvo alguns destaques
como equipe, reformas e alguns conteúdos. E aqui, Maicon, você pode me guiar em qual post que a gente poderia já entrar no tema do porcelanato, que você acha que é legal de frisar aqui? Olha, Cleo, no primeiro post a gente já pode falar tanto... Esse aqui, né? Isso. Tanto como aplicação de parede, quanto de imóvel, próprio mobiliário, né, Gabi? Porque hoje a gente pode utilizar o porcelanato também para criar bancadas. Olha Nesse aí, caso usando aí, muito, na verdade. Muito. Todo mundo. É mais prático, né? Mais fácil de manusear, mais leve do que é o Mas mármore aí essa ou o espessura, gente, por exemplo, dessa bancada nesse projeto, não é a espessura do porcelanato em si. Não, a gente cria uma estrutura de MDF, né? Ok. Se ela precisa ser mais reforçada, se é um grande vão ou é mais espesso, faz até um reforço metálico mesmo. Mas no caso dessa bancada ali onde tem as 3 banquetas, é basicamente uma estrutura em MDF revestida com porcelanato. Interessante isso, né? Vai gastar muito menos do que pedra, eu imagino. Gasta menos. Claro Gasta que menos. a gente tem que buscar, daí até depois a gente vai conversar isso, mão de obra especializada, e quanto maior o formato, mais bonito fica, porque daí não aparece a emenda, né? Isso, é isso que eu ia perguntar. Os rejuntes, os famosos rejuntes, não tem, por exemplo, Não, numa bancada não dessa. tem. Assim, acontece de pegar uma grande bancada e aí né, apareceu a emenda, mas não chega a ser um rejunte, né, Fernando? A gente chama de junção, né? De junção, uma junta Porque seca. vai fazer milimetricamente uma junta seca, só vai fazer um preenchimento mesmo para cobrir ali a junção do porcelanato, né? E é isso, e cada vez mais parte para isso. Tanto envelopamento, bancadas, bancada de cozinha, bancada de banheiro, né? Ali eu acredito que no teu projeto deve ter usado no envoltório ali da cozinha e na bancada mesmo, né? Verdade. mesmo. E tu vê, né, nesse projeto a gente preferiu dar destaque mesmo para a parte da parede, do mobiliário. Tanto é que o piso é um porcelanato mais comum, né? E o foco, o destaque está para o porcelanato da parede e da bancada. E aí começa a enganar, né, a criar um suspense, porque lá na TV também tem um material que imita um mármore. Eu ia mesmo perguntar se era um porcelanato ou se ele é um MDF, porque ele parece dar uma aí nesse conversa. caso aí, É um MDF. é um MDF. O do painel da Mas olha televisão. só que legal, né, a brincadeira que a gente pode Sim. criar e deixar a pessoa em dúvida, né, o que é? Será que é uma pedra mesmo? Será que é um porcelanato? É um MDF que tem uma característica que parece mármore, é isso? Isso mesmo. Olha, eu nem sabia que tinha, gente. E daí, olha só, a bancada da cozinha é um porcelanato que imita o mármore, que não é o mármore. E no painel da televisão também é um MDF que traz o mármore sem usar o material em si, né? Essas tendências de parecer uma coisa tipo vinílico, que imita um assoalho, que antigamente era feito com madeira e tudo mais, elas vêm com qual pegada que elas vêm fazendo essa referência, porém não sendo? Tu sabe que é uma pegada que continua, porque até esses dias eu estava pesquisando sobre a Feira de Milão, né? Para quem não conhece, é uma principal feira de arquitetura e design do mundo. E eu estive presente em 2019, que foi a última antes da pandemia. E esse ano a feira voltou com tudo. E aí eu conversei com colegas arquitetos que são da área e estiveram presentes esse ano, e eles relataram muito do que eu tinha visto lá em 2019, do que eu vi. E uma dessas características da feira são as pedras naturais. Então vem muito forte, tanto em textura de MDF quanto textura de porcelanato, ela continua muito forte. E é algo que eu já tinha visto em 2019. Na verdade, só ficou estagnado, né, durante a pandemia. Mas a gente não teve o tempo hábil, né, e necessário de lançar outra tendência, né, outras novidades aí. Apesar de que 2020 foi um ano maravilhoso para todo mundo dessa área. Muito. Porque, né? Foi muito foi bom. Muito bom, Foi né? Muito bom. Com certeza. Ainda está, né? A gente até lá no escritório, a gente sentiu assim que o início deste ano foi praticamente uma sequência do ano passado. Parece parou, que não teve né? aquele intervalo. Até né? porque o escritório Maicon Buzzi evoluiu muito com profissionais na pandemia, né? Porque antes tu tinha um quadro mais enxuto de funcionários e devido à alta demanda tu teve que aumentar o teu quadro de funcionários. Exato. Foi na pandemia que eu entrei, né? E olha isso, Foi na aqui é pandemia. um exemplo, né, vivo aqui do lado. Que foi necessária a vinda da Daniela. Isso. Não, bem bacana. Mas Bacana. a tendência ela está muito forte ainda, do que a gente viu há 2 anos atrás. Mas a nossa ideia aqui também é mostrar essas tendências que, lógico, elas são cíclicas, moda é cíclica, Sim. mas não significa que elas morrem, elas podem vir a voltar de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo você vê que as tendências elas mudam? A cada 2, 3 anos?
salvo o momento da pandemia, assim, que estagnou? Eu digo que é anual. Anual? É anual, porque a gente se baseia muito, né, pelo que é lançado lá fora. E um exemplo disso é a Feira de Milão. Sim. Né? Nesse caso, né, que o pessoal tem relatado, que eu li, pesquisei, teve muito releitura. Então, releitura das tendências. Às vezes as mesmas cores, os mesmos revestimentos, mas aplicados de forma diferente. Então, claro, é uma situação atípica, né? Mas tirando a pandemia, é anual. Muito bom. Devido a essa diversidade de formatos dos porcelanatos, eu acho que te permite criar e ousar. Tu não precisa usar a régua do tamanho que ela é, tu não precisa usar o formato quadrado, as grandes lastras, que nós vamos falar também dos formatos, dos maxi formatos, porque tu pode recortar ele, tu pode aplicar ele numa bancada, tu pode diminuir o formato dele, tu pode criar uma forma orgânica dele também, né? Sim, fazer uma te coisa permite customizada, ousar né? e sair, tipo, tu pode deixar o teu projeto único, com uma identidade para Clio Carolina, com uma identidade para Gabi, com uma identidade para Michael, usando a mesma peça, porque tu pode mudar a aplicação, o formato, tudo mais, usando a mesma peça. Bacana, né? bacana. Eu vou rodar aqui o nosso... E se torna também atemporal também, Com né? certeza. E eu acho que o mais importante é você não perde a tua identidade, porque quem vai morar na casa é você, não é o arquiteto. Exatamente. Então, assim, quer agradar o arquiteto dizendo ok pro projeto, mas não tem a ver com a tua cara, você tá gastando dinheiro, né? Sim. Isso Exato. E é uma característica muito forte do nosso escritório, é essa pegada de abraçar, né, o que o cliente, o desejo do cliente. E entregar a identidade dele. É bem isso mesmo. Por isso que é tão importante a gente saber do dia a dia dele, né? Da rotina do cliente, do gosto, de quem habita aquela casa, quem frequenta aquele ambiente, para entregar um projeto para ele. Bem personalizado, né? Conversando com alguns arquitetos, assim, que são colegas de vocês aqui da região do Alto Vale, de Rio do Sul especificamente, até pela questão da assessoria com a House, eu soube que quando você vai montar um projeto junto com o teu arquiteto para uma reforma ou para uma casa nova, enfim, tua, é interessante você prestar atenção que os vinílicos eles trazem mais aconchego por terem aquele acabamento de amadeirado e os porcelanatos é um visual mais frio, assim, né? Mais frio. Mas em que sentido que a gente vê as pessoas abraçando os projetos com os porcelanatos? Ou são ambientes da casa que eles compõem bem, tipo cozinha, assim? É isso, né? As duas coisas, porque eu acho que o polido, Fernando, né? O Fernando que está diariamente envolvido com isso, o polido eu acho que é muito mais a pessoa que quer o polido. Literalmente é um caso de ame ou deixe o polido, né? Ou tu ama e tu sonha com ele a tua vida inteira e tu tá preparado para passar por todo o processo de limpeza, de manutenção dele, de um possível risco, ou tu deixa ele e opta por um porcelanato acetinado, ou tu quer um vinílico por causa de conforto acústico e térmico. Então as pessoas elas já vêm meio que preparadas. E provavelmente também assim, né? Tanto quando elas vêm para a loja sem o arquiteto, quando vêm com vocês arquitetos. Eu acho que quando já faz a captação do cliente, já pega já a linha do cliente para tu saber. Eu creio que seja assim, né? Assim. Entre os preferidos, entre as opções, nós temos os preferidos, né, Gabi? Sim. São os acetinados. Acetinados, acabamento natural do que o polido, né? 80% das vendas hoje é acetinado. Né? As pessoas estão usando muito agora fazer porque nós temos agora a composição de porcelanatos, né? Já antecipando os assuntos, né? Vamos lá, vamos falar das tendências, Antecipando os assuntos. Os porcelanatos hoje, eles vêm no mesmo formato no acetinado e no polido. E geralmente tem algumas linhas mais específicas que elas compõem em um detalhe como se fosse um conjuntinho. Então, tu podes usar o chão num acetinado. Mas eu quero um pouco de brilho, um pouco mais de majestia, tudo mais. Tu vais usar um brilho na parede e um detalhe que vai conversar os dois tons, ou um tom só, ou uma forma mais orgânica. Isso tem, né? E a gente está vendo cada vez mais. Então, que as marcas fazem, né, Fernando? São coleções que as marcas fazem, que tu vai ter o acetinado, o polido e um detalhe para compor, ou um detalhe mais claro também para compor. Isso sempre vai ter, então. Sempre Todos vai ter. Os anos, né? Eu acredito que de muitos anos para cá, porque desde que eu trabalho com acabamentos, sempre teve o chão e parede. Sim. E eles eram do mesmo tom. Agora o chão e paredes tornou-se chão, parede, detalhe, interno e externo. Então tu compõe tudo bem flexível, né? Bem flexível. Eu acho que ficou muito legal de trabalhar nos últimos anos por isso, né? Devido à flexibilidade de texturas desses porcelanatos. Então Muito hoje, bom. se tu diz eu quero esse, tu vai encontrar ele em todas as texturas e detalhes.
Vamos falar das lastras. Eu Sim. fazendo as pesquisas a respeito do tema, porque eu realmente não sabia, na minha posição leiga de arquitetura e de decoração, enfim, eu não sabia que existiam os de grandes formatos. E eles existem justamente para ter essa composição que a gente vê na imagem ali do post do Michael. Então, as lastras, elas seriam justamente essas grandes peças de porcelanato. Exato, os grandes formatos. E aí, como a gente comentou antes, né, para trabalhar com lastras, a gente tem que ter mão de obra especializada, a logística, né, para transportar uma transporte. lastra. E o engraçado é que não é qualquer ceramista, a gente chama ceramista ou colocador de porcelanato, né? Profissional, né? Não é qualquer ceramista que assume essa bronca, né, Fernando? Porque é uma responsabilidade. Com certeza. Quando a gente chega com alguns porcelanatos maiores nas obras, que geralmente essa venda acontece a arquiteto, cliente e lojista. Então o ceramista ele chega depois. Quando chega uma lastra, Ai, ele não sabe. Daí ele já Já fala fica com pra medo, ele, já né? fica. Eu não coloquei, ou eu não coloco. Ou o valor não é, né? O valor para a lastra não é esse. Daí chega sim, mais claro, trabalho. Hoje podemos falar com muita certeza de que se tu chegar com porcelanato até 90 centímetros, que é mais ou menos que se tornou o padrão agora, o 80, 90, é um valor. Se tu chegar com porcelanato de 1 metro, 1,20 m ou uma lastra, eles provavelmente duplicam o valor. Porque, né, tem N fatores também que duplicam essa mão de obra, né? Quantos que O tamanho metros ou, enfim, de comprimento e largura, uma lastra, geralmente? Fernando, eu acho que parte de 1,20 por 2,40. 2,40. Agora nós temos 1,50 por 3,20. Temos 1,60 por 3,60. São enormes, 3,60 né? é mais alto do que um pé direito padrão né? de uma casa, né? Sim. Realmente, faz jus, né? Eles cobrarem um valor diferenciado, e né? não é um colocador só que consegue instalar uma peça, né? Precisa de uma equipe, tem que ter uma no equipe. mínimo 2 pessoas para conseguir instalar uma peça. Com um manuseio delicado, com uma mão de obra qualificada, né? Uma argamassa mais específica. Argamassa específica. Temos que ver onde nós vamos pôr, porque a gente também tem que lembrar que lastras tu não pode passar de 4 metros de fachada, né? Pô, se a gente achasse ali, Clio, tem uma imagem... Vamos lá, vamos rodar o teu feed aqui. Né? A gente tem alguma postagem com lastra? Tem. É projeto, mas a obra já está executada, mas eu não tenho a foto real ainda. Mas vamos lá. Mas do projeto tem, né? A gente fez um painel, pode descer. Numa sala, né? Que Isso. aí é um tema que a gente entra também, que as lastras e os porcelanatos de grandes formatos saíram das áreas molhadas. Saíram da cozinha, saíram do banheiro, e elas estão na área social, até na área íntima, nos quartos, fazendo uma composição diferente e muito bonita, né? E traz modernidade, eu uso né? Parede nesse caso, Gabriela? Parede daí, não piso. Não, é parede. sempre na parede. Tu pode usar ele tanto chão quanto parede quanto interno quanto externo. Então ele é bem flexível também. Bem versátil. Bem versátil, viu? A palavra certa. A gente tá perdido nos projetos já, né? Muitos, né? Vamos lá, acho que tá chegando. Mas isso é bom, hein? Isso significa que tem muito. Portfólio de Michael Buzzi, vice. O legal do feed hoje é isso, né? O Instagram ele foi feito para ter foto, mas hoje a gente tem vídeo também. Aí. É esse aqui. Parou? Isso aí. Muito bom. E aí vira um portfólio mesmo, né? Olha isso, é um painel de TV, né? Então a gente preferiu não trabalhar com marcenaria. Nós aplicamos lastras de porcelanato. A aplicação nesse caso, essa é a foto do projeto, né? Mas a foto real, como ficaria? Como é que essas lastras foram instaladas, Michael? Exatamente conforme o projeto. Nós pegamos a especificação da loja, né? Fabricante. E aí foi colocada, são 4 peças, né? 4 peças. 4 peças. Conforme a paginação que a gente faz em projeto, ela é colocada. Legal, então se vocês conseguirem depois, né, inserir uma foto ali, a gente pode localizar ela e mostrar como ficou. Sim, claro que podemos. Elas foram colocadas todas na vertical, nesse caso? Todas na vertical. A aplicação em si, que os próprios ceramistas, eles têm um valor agregado a ser cobrado, é o cuidado do manuseio e o tipo de rejunte que eu vou fazer, que lógico fica escondido, como vocês comentaram. São outros materiais? São outros tipos de materiais que eu vou usar para uma lastra? Eu consigo usar uma argamassa C3 também, né, Fernando Prez? O indicado seria uma argamassa para grandes formatos, né? Já tem uma específica? Já tem uma específica. Existe uma grandes formatos interna e existe uma grandes formatos e lastras também, né? Que legal. Que é a grandes formatos pedras que a gente chama, né? Então tu vai ter
A argamassa de aplicação sempre vai ser específica para o produto. Certo. Nem sempre vai se seguir, né? Nem sempre vai se seguir, porque às vezes o cliente, eu sempre falo, a gente tem que convencer o cliente a usar a lastra e convencer a comprar o pacote da lastra, porque às vezes o cliente quer comprar a lastra, mas ele não quer investir numa argamassa correta. E isso é essencial, a argamassa correta para a aplicação dela a longo prazo, né? O rejuntamento sempre vai ser o mesmo, porque hoje nós trabalhamos com os rejuntos acrílicos e é de qualquer formato, né? Vocês podem citar aqui as vantagens, as principais vantagens de ter uma lastra. Lógico, acho que a primeira é a vista imponente, né? Que faz uma vista, né, para o ambiente. A primeira coisa, né? Bom, depende muito, né? Porque geralmente as lastras elas têm essa pegada mais marmorizada, né? Sim. Aí dá essa pegada mais clássica e automaticamente, né, mais imponente. Mas hoje já tem, né? Os que são mais cimentícios. Tem. Que também já estão Tem chegando uma bastante. variedade Nós temos bem na legal. House já, né? Já. Temos Já lá na temos House, lastras, tem, né? tá, gente? Se vocês quiserem lá conferir, nós temos lastras lá disponíveis para vocês verem. E se nós não tivermos elas nos formatos originais, nós temos apenas 2 lá ainda. Nós também temos o SKU catálogo, de 25x25, tem o catálogo também, né? Olha só. Legal. Olha o merchan dele já, viu? Ele já vai Eu tenho que vender, né, Vai gente? fazer, né, Fernando? Inclusive, de quais as marcas que trabalham com lastras Sim, hoje? hoje são marcas específicas. Nem todas as marcas que nós trabalhamos no portfólio House possuem lastras. Hoje nós podemos falar sobre Ceusa, Portinari e Stato Dell'Arte, né? A Stato Dell'Arte é o maior importador brasileiro hoje de lastras, né? São todas as peças ou vêm da Índia, né? Ou China mesmo, né? Olha, Nossa, essa que é legal. novidade, Sim. eu não sabia. Índia? Índia. Uhum. A grande maioria dos produtos da Stato Dell'Arte, da Level importadora, seriam Índia e alguns China. Porque hoje lastra produzindo, hoje talvez eu minta para vocês, pessoas, mas eu acho que no Brasil não produz ainda, porque a Portinari comprou uma máquina e implantou para produzir a lastra de 1,20 por 2,40 no Brasil, mas eu acho que não produz ainda, eu acho que ainda é importada. Olha, Explica então nós um não pouco. temos lastras made in Porque a Brasil. maioria das lastras, o porcelanato ele é feito de uma fabricação de massas, né? De componentes, que faz essa massinha que daí vai fazer o porcelanato, vai queimar e esmaltar, daí vai ser ou polido ou acetinado na textura fosca ou brilho, né? Mas a maioria das lastras hoje, elas são técnicas. Fernando, o que é uma lastra técnica? Ela é monomassa. Então, a cor que é a paredezinha do porcelanato, geralmente É é a peça inteira. a peça inteira. Então, as lastras técnicas no Brasil, com toda certeza, não produz. Todas elas serão importadas. O que explica, né, mais um pouquinho o preço, custo, o né? valor agregado, né? O valor agregado, é. Eu sempre digo, é um produto diferenciado, né, Michael? O cliente que procura. E eu sempre falo que a lastra... Por que a lastra é melhor do que a pedra? Eu digo, não é que ela é melhor, as duas são boas, só que são diferentes. Nós temos a pedra natural e nós temos uma réplica de pedra natural com menor peso, né, Michael, para apartamentos, que a gente tem muitos prédios hoje de alto padrão, que se for para tu fazer um painel como tu fez ali de mármore natural, o peso não permite. E outra coisa é custo também, pela lastra ser um valor mais agregado no material, mas a lastra se torna muito mais em conta do que a própria pedra natural. E geralmente a pedra natural tem um peso maior também e um custo maior. Então a lastra ela vem com essa possibilidade de pôr aonde você quiser instalar a tua lastra e também com um custo menor do que uma pedra natural. Interessante. Não, eu ia comentar da economia e também de uma outra coisa que eu estava pesquisando aqui sobre economia de energia elétrica, gente. Porque ela clareia, ela deixa a passagem de calor pelo ambiente e aí faz o quê, né? Por ter esses componentes formando porcelanato, porque não deixa de ser um porcelanato, né? É um porcelanato. Não deixa de ser, e tem ali a mistura com a pedra, então ela exigiria menos ventilador, menos ar-condicionado. Isso também é um fator que, no fim das contas, acaba contando, né? Pesando no orçamento para as casas, enfim, até projetos, eu imagino que comerciais, né? Projetos de empresas também a gente pode contar com isso. Não sei se as lastras vêm nesses projetos, mas se a pessoa quer uma imponência, conta, ela né? vai conseguindo uma lastra. Mas agora falando ali da questão tu comentou, Cleo, da energia. Da economia, da energia né? elétrica. Aí a gente pode também entrar no assunto do conforto térmico, né? Porque, claro, a gente tem que tomar cuidado, uma região fria como o Rio do Sul, né? Que a gente tem um inverno rigoroso, forte, né? Se a gente aplicar lastra no ambiente todo, vai deixar o ambiente mais frio ainda. Sim. Né? Então, por isso que a gente gosta muito nos nossos projetos trabalhar
com vários tipos de materiais no mesmo ambiente. Pode ter uma baita de uma lastre na parede, mas ao mesmo tempo a gente pode ter Um piso de madeira, né? Isso. piso amadeirado. Isso. Como né? tem aqui, por exemplo, e até alguns móveis, né, que fazem essa composição. Isso. Sim. E aí é o tal do equilíbrio, né? É a harmonização do projeto, né? Sim. Visando o perfil do cliente e a harmonização de projeto. É isso, né? É a chave, né? Eu nunca vi, eu não sei se existe, né? Porque vocês vão ter que me informar, já que vocês trabalham com isso, mas eu nunca vi um porcelanato num tom mais escuro. Talvez os de área externa, áreas de piscina, áreas de jardim, mas tem uma tendência para isso, eu acho que foi há 2 episódios, né, gente, que nós recebemos aqui um arquiteto que mostrou projetos que a casa era preta. Lembra, Sim, Fernando? lembro. Foi com a Sulana, Foi né? com a Sulana, Que era uma pegada muito diferente, assim, e isso faz com que o overblack, né? o ambiente muda, assim, a vibe do ambiente muda, e esse negócio de você trazer ele para um espaço mais invernal, para um espaço mais de veraneio. Existem hoje lastras com fundos mais escuros, com tons mais... E isso é uma tendência também a eu aplicar? Eu não Ou digo não, as pessoas não que chega a gostam. ser tendência, porque eu acho que é muito pessoal, né? É um gosto, optar né? por algo tão escuro ou preto é muito pessoal. Também acho. A Ceusa que nos perdoe, mas eu sempre uso muito a frase da Ceusa. E eu acho que todos os arquitetos usam, mas não dessa forma, né? A Ceusa que intitulou a frase que cada casa é um caso. É uma boa. Cada caso é um caso, uma porque verdade. como o Michael falou, é perfil de cliente. Às vezes a Gabi vai querer algo mais marmorizado. Clio vai querer algo mais pro dourado. Fernando vai querer algo mais pro concreto aparente, alguma coisa assim. Então as lastras, como todos os outros porcelanatos, também trazem uma gama, uma grande demanda. Eu chego a brincar que tudo hoje vira porcelanato, né? Hoje, retratos de pássaros, nós temos Texturas de linho, tecido. Porque Cidade. fazem os recortes, Fazem, né? fazem. Então, hoje, né, tem o linho que veio para a peça Muito do porcelanato, o papel de parede que virou porcelanato também. Fernando, tu lembra os primeiros decorados, assim, que vinham? As Os flores, florais. as voltas? Nossa. Os arabescos, Os né? arabescos. Era uma coisa Era brega. muito- Vinha. É, Não, na época ia, É que a né? cara do Gente, Michael se entregou, vocês têm gente. em casa, tá? Já foi. Não, já Desculpa, foi. já foi. Tem que Vamos marcar um horário pra reformar, né? Maicon tá aqui para fazer projetos novos e a House Isso, para vender. pra né? vender. Brincadeira, né? Cada um. Minha mãe tem que eu lembro que era um revestimento de uma marca que eu não vou citar, né? A marca, mas tinha. Lembra daquele arabesco que tinha o colibri? Que tinha um floral, que ele era um porcelanato de fundo branco, que fazia uma composição de 3 porcelanatos, porque ainda Pra não fazer o tínhamos o desenho. grande formato, eram todos 30x60, que era o formato padrão da época, e a mãe tem no banheiro dela, é um branco, que faz o desenho de uma flor com um passarinho. Que aí você E tem daí ainda tinha um strass junto no passarinho. peito, assim. Sim. E aquele roda centro, assim, né? Que O quê? passa O perfil o metálico. perfil metálico Sim. e aquele passarinho. E aquele passarinho. E daí, ainda além dele ser algo que já pelo desenho já era demais, ele ainda tem cristalzinho. Cristalzinhos. Meu Deus, tipo, o cristalzinho é verdade. Aham, Eu não lembra lembrava da do aplicação? Sim, cristal. a aplicação. cristais, aham. Mas se eu falar pra minha mãe pra ela tirar, né, mãe não Mas tira, né? o caso de Fernando, gente, o Fernando veio no Lulu Talks, né? Nosso Sim, programa na 93 e falou assim que é caso de ferreiro espeto de pau, né? É. Total. Verdade. É isso. Mas a gente só lá muda também o é. endereço. Nossa. Eu até queria perguntar, caso de Gabriela, caso de Michael, como é, gente? É A cara bem sofrida de específico. Michael. Acaba sofridão. Alguns ambientes é casa de ferreiro e espeto de pau, e outros a gente até tenta, assim, sabe? E Não no, dá tempo. no escritório também, né? Fica algumas coisinhas sempre. O que Sempre lá no tem o que escritório, eu vou te mostrar, a gente tá com um buraco na parede lá. Há 2 anos, eu acho. Meu Deus, não creio. Virou de gente. estimação. Virou. Falta uma massinha lá, né? Falta, né? Mas a gente Que já vergonha. tentou, né? Mas daqui a pouco eu acho que. Vai. Tem que A gente contratar termina- um outro escritório para fazer o projeto de vocês, entendeu, É melhor gente? mudar Tem o- que fazer a vem economia girar. Aí vem o que a gente falou agora no podcast, a mão de obra, né? Mão de obra. Também. Que é mão de obra especializada para fazer um reparo assim, aonde o escritório esteja funcionando, aonde a tua casa está Que funcionando. nada vai parar. É complicado. É. É complicado. Hoje eu digo que no mercado a gente tem uma falta de mão de obra qualificada e especializada, né, Maicon? São poucos. Eu digo Sim. que assim, ó, os fornecedores, né, o pessoal que trabalha com mão de obra, o cara que resolver se especializar em pequenas obras, Sim. ele vai se dar bem. É. Né, em reparos, reformas pequenas, apartamentos. Porque hoje em dia é raro, né, alguém que queira pegar
Para tapar o buraco, Pra né? tapar o buraco, ou às vezes a gente trabalha no escuro, né? Porque falta um pouco de luz lá. E um eletricista que ir lá, vá né? lá, assim, tirar 2 horinhas da agenda dele pra ir lá Pra ela instalar. atender e Isso. voltar. É às muito Minha áreas. difícil. nossa. Olha aí, ó, fica a dica, galera, hein? Verdade. Então, tá vendo? Quem ó, quiser não fazer são Você, só, né, marido de vocês, aluguel, se clientes que sofrem. especializa. É, lógico, com Nós também, certeza. Tem que Com se certeza. especializar. Mas agora, fechando o nosso assunto sobre os grandes formatos, para esse específico produto, eu não tenho mão de obra aqui na região de Rio do Sul? Tem. Tenho. Tem. Cara, Temos. mas eu tenho. Pelo preço, né, que se paga uma lastra, um grande formato, eu acho que Não acho, cara. também não acho. Eu acho que a partir do momento que você está disposto a investir numa lastra, você tem que estar preparado para o custeio de instalação. Porque se você comprar uma lastra de grande formato, linda, maravilhosa, como no projeto Michael, e qualquer pessoa executasse esse Não. projeto, ela Não vai vai- danificar a tua lastra, tu vai ter problema daqui 2 anos, tu vai ter uma lasca de o canto Uhum. dessa lastra, então tu tem que ter uma mão de obra qualificada. Mas Eu sempre digo, não adianta comprar um BMW e querer fazer uma revisão no João da Esquina, né? Ô, Fernando, Isso mesmo. e existe algum fabricante que ofereça a instalação, a mão de obra? Não. Hoje não temos fabricante que oferece a mão de obra. As fábricas estão cada vez mais adaptando ao quê? Ao treinar os profissionais da região, tipo, constantemente as grandes fábricas, Capacitações, né? para que as pessoas estejam aptas a fazer a instalação desses produtos Certo. e manuseio dessas peças, né? Mas não teria, eu acho que, condições, né? E depois o preço, né, disso seria muito maior, porque, logicamente, que a fábrica iria querer ter a porcentagem dela também em claro. cima disso, Eu né? vou te dizer que eles fazem algo totalmente que não é voltado para lucro para a fábrica. Uhum. O lucro é voltado para o fabricante da máquina. Não, mas caso eles fizessem isso, eles terceirizassem, por Ah, exemplo, mão de obra, entendeu, É. Fernando? Seria dessa maneira, porque é como você falou, é uma baita responsabilidade Muita. eu manusear e assinar a instalação dessa lastra por anos, né? É. Porque eu não vou querer colocar uma lastra Sim. a cada ano, Mas né? em Eu vou querer que dure contrapartida, muito tempo. eu acho que daria uma confiança e uma segurança tão grande Daria, para o cliente. muito grande. Né? É, E eu acho que estimularia a compra de grandes formatos. Sim. verdade. Eu falo que nós ainda estamos vivendo a aceitação na nossa região. Nossa região, eu digo, não só Alto Vale, né? Médio Vale, Litoral, enfim. Nós ainda estamos vendo a aceitação do IN20 para o IN20, né? Porque Uhum. é recente, o IN20 começou a polarizar a venda dele mesmo há 3 anos? 3, 4 3, anos. 4 né? anos, é. Por aí. Ainda hoje existe muita resistência das pessoas aplicarem os maiores formatos. Sendo que tu vai ter esteticamente um ambiente mais limpo, digamos que diariamente um ambiente com muito menos rejuntos, então Sim. menos limpeza. E Mais higiênico mais também, higiênico né? também, Porque né? A Não tem aplicação acúmulo de fica mais sujeira. rápida também, Também. por ser uma aplicação de menos rejunte. Sim, Sim, né? fica mais rápida. Uhum. Eu sempre digo, contratem os pedreiros por metro quadrado, daí. É. Lógico, e para fechar, procurem a House, né, Fernando? Procurem a House. Quanto tempo já de loja aberta? Alguns meses já? Foram Vamos para 120 dias. 120 dias, 4 120 meses dias, já. 4 meses de House aberta, estamos bem felizes e estamos esperando vocês, né? E podemos esperar muitas novidades para esse segundo semestre. Muitas novidades para esse segundo semestre, com certeza. Muito bom, então. Michael, Gabriela, obrigada pela vinda de vocês. Nós que agradecemos, esperamos prazer. em breve estar aqui de novo, né? Que Para legal. o Com próximo certeza. tema. A gente Vamos lançar no gosta novas próximo tema. conversas. É. muito de bater esse papo. Vamos Quem falar sobre quiser. retrofit. Ah, É, sim, né? lógico. Nós temos bastante casas históricas na nossa região Verdade. Que passaram. daria, né, de que fazer daria. isso. E passaram também, tu já passou? Tinha até no mural do Maicon a história de uma casa que vocês reformaram que o azulejo permaneceu, né? Sim. Escola. a gente, Escola, né, verdade. Que é. bacana. Foi bem legal Essa era uma fazer boa lá. pauta para o episódio, hein? Era uma boa pauta. Se vocês gostarem, Verdade. deixa nos comentários. Deixa viu, nos gente? comentários lá A gente no continua. YouTube e a gente continua. A gente vai saber que vocês curtiram e o feedback é importante. Sigam lá, @MichaelBussi Arquitetura com 2 Es. Vocês vão conferir sempre as atualizações por lá. E no próximo mês a gente está de volta aqui, Fernando. Eu Estamos. conto com você em setembro Sim, também. em setembro Não, estarei agosto, aqui. desculpa. Agosto. Agosto. Eu tô em agosto já. Não, agosto vai ter um próximo episódio e depois setembro tem outro. Setembro então, tem agosto. outro. A gente já pode dar um spoiler de quem vem em agosto? Ou Ainda é- não temos um nome, estamos vendo ainda um nome para... Aliás, isso é uma boa ideia de deixar você também nos Verdade, comentários. você né? arquiteto, Sugira. quer participar do podcast da House? Chama a House. Nós
podemos conversar para você fazer parte do próximo podcast. Manda um direct ali que Manda. a gente entra em contato, tá bom? E também, lógico, siga house.rio do Sul no Instagram. Você pode se inscrever no nosso canal, com certeza, para acompanhar, ativa o sininho, você vai saber, vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo sendo upado aqui no canal House Realiza, tá bom? Até mês que vem, beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.